Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a citação e a intimação nos juizados especiais. As citações e intimações na justiça, de uma forma geral, ocorriam através dos oficiais de justiça. A Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, determinou uma mudança nesse procedimento, passando a adotar o regramento de que as citações e intimações deveriam ser realizadas através de cartas com aviso de recebimento, tornando assim o procedimento muito mais ágil do que a utilização de um oficial de justiça. Como nós estamos falando de citações e intimações, pessoal, é oportuno a gente fazer uma pequena pausa para explicar para vocês qual a diferença de uma citação e de uma intimação. Quando falamos de citação, citação é o ato que comunica ao réu que existe um processo contra ele. É a partir da citação válida que o réu integra o processo e fica sujeito a todas as decisões que ali forem proferidas. Sem citação válida não existe processo. Diferentemente das intimações. As intimações ocorrem já no transcorrer do processo, quando o réu está integrado à relação processual. Enquanto a citação é só contra o réu, intimações saem para o autor e para o réu. Intimações saem para as duas partes. Então, intimação é o ato que dá ciência a essas partes dos atos ou os termos do processo. O que aconteceu? Qual foi o despacho que o juiz deu? O que o juiz determinou? O que o juiz requisitou? Por isso que grande parte dessas intimações normalmente requerem que as partes realizem algum ato. Intima o réu a apresentar o documento, intima o autor a prestar esclarecimento. Então, as intimações normalmente estão acompanhadas de solicitações do magistrado. E as citações e intimações receberam um breve tratamento legal pela Lei dos Juizados Especiais. Como eu falei para vocês, antes da citação, existe uma relação do autor com o Estado, o autor com o juiz. Então, existe só essa linha que vocês estão vendo aí. Quando o réu integra o processo, forma-se essa relação triangular que vocês estão vendo aí: autor, réu e juiz. Essa relação triangular é apelidada, vamos falar assim, porque não é um termo trazido pela lei, é apelidada de tríade processual. Os estudiosos de processo dizem que só existe processo válido quando existe esse triângulo formado, a tríade processual: autor, réu e juiz. Ainda sobre a citação, pessoal, nós temos que analisar o seguinte: como é que se faz a citação quando o réu é uma pessoa física? Como nós já explicamos para vocês, o juizado especial expede uma carta com AR e o réu vai receber essa carta e assinar esse AR, que significa aviso de recebimento, né? Então é um comprovante de que o réu realmente recebeu. Essa assinatura, pessoal, tem que ser dada pelo próprio réu. Ele mesmo que tem que receber essa carta. Uma situação que poderia dificultar a citação ocorre quando o réu mora, por exemplo, em prédios residenciais ou até condomínios fechados, porque ficaria extremamente difícil ao carteiro entregar pessoalmente essas cartas ao morador do prédio. A gente sabe muito bem que as cartas para moradores de prédio são deixadas na portaria, da mesma forma do que condomínios fechados. E mesmo que se interfonasse para a pessoa não ia autorizar a subida. Imaginem, chamar o réu no interfone e falar: olha, tem uma comunicação aqui da justiça para você assinar. Ele fala assim: olha, eu não vou assinar. Pronto. Então, pessoal, para facilitar essas situações, a justiça entende que quando o réu mora em prédio residencial ou condomínio fechado, existe o porteiro, que é aquela pessoa que já recebe todas as cartas em nome dele. Então, o porteiro está autorizado a receber a citação inicial em nome desse réu. Então, a entrega da citação ao porteiro considera-se como se fosse entregue à própria pessoa do réu.
Mas repito, isso aqui só é possível em prédios e condomínios fechados. Se não for nessas duas situações, então a carta tem que ser entregue diretamente à pessoa do réu mesmo. E se for a citação contra a pessoa jurídica? Pessoal, o mesmo raciocínio. O correto seria entregar a carta diretamente ao dono da empresa, dono da pessoa jurídica. Mas a gente sabe que isso é extremamente difícil. Normalmente esses empresários viajam muito, nem sempre eles estão dentro da empresa. E lá dentro da empresa, se ele falar que não está, não tem como o carteiro fiscalizar se ele está ou se ele não está dentro da empresa. E essa, na verdade, nem seria uma função verdadeiramente dos carteiros. Então, o juizado especial autoriza que, quando a citação tenha que ser feita contra a pessoa jurídica, ela pode ser entregue ao dono, mas da mesma forma que nos casos dos prédios residenciais e condomínios fechados, ela pode também ser entregue ao porteiro da empresa. Entregou para o porteiro é a mesma coisa como se estivesse entregando ao dono da pessoa jurídica. Isso facilita muito o processo. Pessoal, só uma pergunta. E se o juizado especial não conseguir citar o réu, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica? Será que poderia se fazer uma citação por edital? O que é citação por edital? No processo, gente, da Justiça Comum, se faz um comunicado por meio do Diário Oficial da Justiça e da imprensa, chamando o réu a comparecer ao processo. Será que é possível fazer essa citação por edital nos juizados especiais? Pessoal, a resposta é não. Juizados especiais, por texto expresso de lei, que vocês estão vendo aí no rodapé da página de vocês, não admite citação por edital. É uma citação demorada, é uma citação que depende, né, de você nomear, se a pessoa continuar não aparecendo, você nomear um advogado para ela, então isso é complexo, isso é demorado, não combina com a celeridade e a informalidade dos juizados especiais. Requisitos da citação processual. A gente vem falando desde a nossa primeira aula que os juizados especiais, pessoal, prima pela informalidade, pela oralidade. Mas aqui, pessoal, na citação inicial, trata-se de um ato extremamente importante para o processo. Não dá para ser feito oralmente e precisa ter os requisitos mínimos para que o réu saiba do que se trata o processo. Então, a Lei dos Juizados Especiais elencou 3 elementos que são obrigatórios constar da citação inicial. Primeiro deles, o pedido. O que está sendo pedido? É uma condenação, é uma exibição de documento, é uma entrega de coisa. Então, o pedido tem que constar na citação, para que, na hora que o réu receba, ele já saiba o que está sendo solicitado dele. Segundo, constar o dia, a hora da sessão de conciliação. Então, o réu tem que ser cientificado por escrito, já na citação inicial, que dia que ele deve comparecer ao juizado para tentar a conciliação. E mais do que tentar a conciliação, pessoal, nós vamos ver isso em momento outro, é nessa sessão ao final que ele apresenta a sua defesa. Então, daí a importância extrema dessa ciência do dia e da hora da sessão de conciliação. E, por fim, a advertência de presunção de veracidade, que nós também vamos analisar em momento futuro. Só para vocês terem uma ideia, essa advertência é o seguinte: o juiz está comunicando ao réu que, se ele não comparecer à sessão de conciliação, o que o autor alegou na sua petição inicial vai ser considerado verdadeiro. E aí a chance dele ser condenado é altíssima. Então, essa advertência só pode ser aplicada se constar por escrito na citação processual. Então, pedido, o dia e hora da sessão de conciliação e a advertência de que, se ele não comparecer a essa sessão, tudo que o autor alegou vai ser considerado verdadeiro. O desrespeito a qualquer um desses requisitos, pessoal, é gravíssimo. Acarreta nulidade de praticamente todo o processo. Porque
Tudo que foi feito após uma citação inválida, uma citação nula, vai ser apagado literalmente. Tudo vai ter que ser refeito. Então, é séria essa situação, precisa ter uma cautela na citação inicial, desrespeitar esses requisitos. Basta você pensar um pouquinho, você vai ver que desrespeita a ampla defesa. O réu sai prejudicado, há um prejuízo. A gente tinha falado na nossa primeira semana de que não se declara nulidade se não houve prejuízo. Aqui, pessoal, a chance de prejuízo é altíssima e o juiz não vai querer correr esse risco. Então, faltou qualquer desses requisitos, simplesmente torna-se nula a citação e todos os atos posteriores deverão ser refeitos. Sempre vai haver nulidade? Nem sempre, pessoal. Há uma possibilidade da citação não ter sido feita ou até feita sem os requisitos legais e não ter nulidade, se o réu espontaneamente comparece à sessão de conciliação. Então a citação foi viciada, tinha defeitos, não tinha data da sessão, mas ele compareceu. Se ele comparecer, o juiz vai entender que está suprida a nulidade e vai mandar o processo prosseguir. Se houver algum prejuízo para ele, pessoal, o juiz até reabre o prazo, mas não considera-se nulo os atos processuais até então praticados. Por fim, das intimações. As intimações, pessoal, podem ser feitas, na verdade, são duas formas e uma terceira se tiver advogado presente. Então, como é que são feitas essas intimações? Da mesma forma que a citação, como diz, né, a lei dos juizados especiais. Então, essas intimações podem ser feitas por carta com AR sim, mas também podem ser feitas por qualquer outro meio que seja idôneo. Uma ligação telefônica, um fax. Já temos notícias de que alguns juízes estão aceitando até mensagens por WhatsApp, mas tem que ser um meio idôneo, um meio seguro de comunicação. Se existir um advogado presente no processo, as intimações para a parte, pessoal, serão feitas na pessoa do advogado. E aí o advogado é intimado pelo Diário do Judiciário, certo? O Diário da Justiça. Então, a intimação sai para o advogado, não vai ser feito por telefone, não vai ser feito por WhatsApp, fax, nem por carta, vai ser feita pela intimação no Diário Judiciário, que pode ser eletrônico. Então, essas são as três formas de serem feitas as intimações. Mas um detalhe, pessoal, nenhuma dessas formas de intimação será feita se a parte tiver sido intimada em audiência. Então, está lá na sessão de conciliação, o juiz intima a parte da próxima audiência, que é de instrução e julgamento. Saiu a parte intimada da audiência? Saiu. Então, não vão ser expedidas cartas, não vão se utilizar telefone, WhatsApp, fax, nada, e também não será publicado nada no Diário do Judiciário. Se a parte foi intimada pessoalmente na audiência, está intimada, pronto, acabou. Uma informação extremamente importante: se houver mudança de endereço no curso do processo. Então, por exemplo, o autor morava aí na Rua Flamengo e aí durante o processo ele mudou para a Rua Tem Mundial. Então, Flamengo tem Mundial, entendendo? Flamengo tem Mundial. Então, ele morava na Rua Flamengo e agora mora na Rua Tem Mundial. Só que lá no processo, ele esqueceu de atualizar o endereço dele. E aí saiu uma intimação. O juiz mandou uma carta que foi entregue no endereço antigo. O que vai acontecer? Essa intimação, pessoal, vai ser considerada válida. Se foi entregue no endereço que ele forneceu, é considerada válida. E aí, como se trata do autor, esse processo vai ser extinto. Porque ele vai ser intimado, não vai ficar sabendo da intimação, o prazo vai passar, ele não vai cumprir o ato que o juiz requisitou, e esse processo vai acabar sendo extinto. Se for o réu,
Se o réu mudou de endereço, não comunicou seu endereço, o que vai acontecer é que ele vai acabar sendo condenado no final do processo, justamente porque ele não recebeu outras comunicações, porque elas estavam sendo feitas no endereço antigo. Então, essa obrigação de atualização do endereço é da parte, e a parte que não cumprir essa obrigação de atualização pode sofrer danos irreversíveis no processo. Beleza? Então, por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado pela